Opa, gente, Daniel Versosa. Opa, gente, Matheus Versosa. Nós estamos ao vivo, diretamente dos Estúdios Nietzsche, com nova notícia no ar. E, pessoal, estou sem o meu terno porque eu esqueci o meu terno em São Paulo. Ah, mas vocês não têm mais terno? Temos. Mas com o passar dos anos, eles foram ficando pequenos. Muitas lavagens acabam encolhendo ele, né? Nem a gente que cresceu. E aí acabou que eu vou ter que fazer assim mesmo, vocês que me perdoem. Não, Perfeito? eles vão te perdoar, até porque você é profissional. Pelo menos você está aqui, Daniel. Exatamente. E esse terno aqui do Mateusão é de 2016. O primeiro terno do canal. E ele fica Porque ele até também meio esqueceu apertado aqui em mim, mas tá bom. Exatamente, Perfeito? Mateusão. Enfim. As eleições presidenciais serão decididas no segundo turno, assim como as eleições governamentais em muitos estados brasileiros. Como de costume, os votos levantaram suspeitas em algumas localidades, como, por exemplo, no estado de Minas Gerais. Mas antes de falarmos sobre esse caso, é válido deixar claro que nós do New York Treta não temos qualquer suspeita sobre a confiança das urnas. Em 2018, o Bolsonaro se elegeu através dela e em 2022, a maior parte dos eleitos foram da base do governo. Aliás, se você quer entender melhor sobre o funcionamento das urnas eletrônicas, o Felipe Castanhari, do canal Nostalgia, publicou um vídeo em seu canal explicando cada passo que a urna tem e tal, de confiança, de funcionalidade, enfim. Deixaremos o link desse vídeo, para quem tiver interesse, aqui na descrição. Perfeito, Daniel Zasso, monstro, inclusive, um abraço pro Castanhari. Mas voltando a falar sobre essa polêmica dos votos em Minas Gerais, o Romeu Zema, candidato de direita, foi eleito governador do estado já no primeiro turno, com quase 60% dos votos. Porém, ao mesmo tempo em que Zema foi eleito com tantos votos, o Lula foi o candidato à presidência mais votado do estado, com 48,29% dos votos. Muitos usuários fizeram a pergunta: como é que pode um candidato a governador de direita ter muitos votos, ser o mais votado, junto com um candidato à presidência de esquerda, Matheusão? Entendi o que você tá querendo Você dizer. entendeu? Uhum. Como Foi pode? reeleito, né? Na verdade, o Zema, que já era governador. Não, mas ele foi o mais votado. Não, sim. Ó, a resposta pode não ser tão simples quanto parece, Daniel Zasso. Ou na Eu verdade pode, né, Matheusão? Na verdade também pode. Se pensarmos que, no geral, o eleitor brasileiro é um completo de um analfabeto político, faz todo sentido essa votação. Mas o que fez o eleitor pensar que Zema está do mesmo lado, né, do que Lula? Essa é uma pergunta. Eu tenho uma das possibilidades que pode ter sido um dos motivos, que foi os cartazes que foram espalhados pelo estado, onde aparecia o Zema e o Lula juntos, como se fossem aliados. Óbvio que essa aliança foi rapidamente desmentida pelo Partido Novo e também pelo recém-reeleito governador do estado, Romeu Zema. Com certeza. O que fica marcado é que, com toda certeza desse planeta, Minas Gerais será um dos estados mais observados durante o segundo turno das eleições presidenciais aqui no Brasil. O Felipe Neto continua com sua luta de defender o Lula e garantir a vitória do ex-presidente no segundo turno dessas eleições de 2022. Inclusive, um recadinho rápido aqui, publicamos um vídeo no nosso canal O Papo Foi Dado, comentando sobre qual será a nossa opção para esse segundo turno, isto é, se teremos alguma opção, ou se votaremos em branco, ou se não nem votaremos, iremos, né, Matheusão? Com certeza. Você é monstro demais. O link estará aqui na descrição, mas lembraremos vocês no final desse vídeo para que vocês vão lá, né, Daniel Zasso? Eita, perfeito. Porra, matou. Voltando ao assunto, em seu Twitter, o Felipe Neto decidiu fazer um post comentando a verdade sobre supostas fake news. Coisas que você precisa saber. Primeiro, presidente não pode liberar drogas e Lula não discursa isso. Lula é cristão. Segundo, né? Terceiro, presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto. Quarto, Brasil não vai virar Venezuela. Tanto que em 13 anos de PT, nada nesse sentido foi feito. Um usuário chamado Wilson, ou Wilson, respondeu com o seguinte: fake news é o que você publica. Felipe Neto retrucou com o seguinte: Wilson, prove que qualquer um dos 4 pontos ali é mentira. Bom, o Wilson não respondeu, mas o Nicolas Ferreira apareceu para responder ponto a ponto sobre o que foi dito pelo Felipe Neto. Nós separamos os melhores trechos para vocês, né, darem uma olhada, então vamos ver junto. Roda aí. O Felipe Neto fez um post dizendo: fique atento, não compartilhe fake news. Mas o próprio post dele é uma fake news e eu vou provar. Foi só aí começar a andar com o Lula que começou a mentir absurdamente, né?
Eu nem sei o que é mais falso, se é o Lula ou esse sorriso aqui do Felipe Neto. Vamos ao primeiro ponto. Presidente não pode liberar drogas e Lula não discursa isso. Mentira. Como é que a gente vai tratar a questão de droga nesse país? Como é que a gente vai tratar? Vai continuar tratando como se fosse um caso de polícia? A gente vai ver jovens, meninos, negros e meninas, você da periferia, porque é encontrada com baseado, é presa e fica 2 anos sem ter alguém para ir lá liberar essa criança? A gente vai continuar. Felipe Neto disse que o Lula não discursa sobre isso. O que a gente viu aqui agora? Uma dança de balé? Segundo ponto, Lula é cristão. Mentira, mentira, mentira. E nesse ponto há uma grande diferença entre você se sentir cristão e você ser cristão. Esse cara aqui, por exemplo, ó, ele se sente um dálmata, mas ele não é. Então o Lula é isso aqui, ó, um transcristão. Ele discorda de tudo da Bíblia, mas ele se sente. Mas eu vou parar de falar e vou deixar ele falar. A pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. O que eu acho e que eu briguei a vida inteira é pela descriminalização da maconha. A gente não tem que conversar com o pastor. A gente não tem que ficar atrás daquele farofeiro que fala. Eu não quero ter um filho, eu vou cuidar de não ter meu filho. Não dá para acreditar que o Bolsonaro marcou uma reunião com o Fux para ir rezar o Pai Nosso. Terceiro ponto, presidente não tem qualquer participação sobre proibição do aborto. Mentira. O Tribunal Constitucional da Colômbia despenalizou o aborto até 6 meses de gestação. E sabe quem é o Tribunal Constitucional da Colômbia aqui pro Brasil? O STF. E olha só que coincidência, gente. 9/9/2022. Rosa Weber pode levar ação sobre descriminalização do aborto para a presidência. Lembrando que Rosa Weber foi indicação da Dilma. E ano que vem o presidente da República indica mais 2 ministros para ocupar as cadeiras ali do STF. Agora dá só uma olhadinha quais foram as indicações dos que compõem agora. 1 indicado pelo FHC, 3 do Lula, 4 da Dilma, 1 do Temer e 2 do Bolsonaro. Basicamente, tirando esses 2 aqui, todos esses aqui foram indicados por esquerdistas. Então sim, Felipe Neto, o presidente tem total participação na questão do aborto, tá? Para de... Quarto ponto, Brasil não vai virar Venezuela, tanto que em 13 anos de PT, nada nesse sentido foi feito. Mentira. E esse quadro aqui agora eu vou inaugurar os Coincidências da Vida. O Daniel Ortega, que é aí amiguinho de Lula, tirou a CNN do ar na Nicarágua. E aqui no Brasil, o amiguinho de Felipe Neto fala isso sobre a mídia. Vamos ter que regulamentar as redes sociais, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Isso é uma censura velada. Eu não tenho medo não, ajude, rapaz. Eu acho que é preciso fazer uma regulação da mídia eletrônica desse país. O dono do Instagram não pode fazer o que ele quer. A gente voltar a governar esse país, a gente vai fazer sim a regulamentação dos meios de comunicação. E dá só uma olhada mais nessa coincidência. Bahia registra mais homicídios do que todos os 27 países da União Europeia. Desde quando o PT assumiu o governo da Bahia, o número de assassinatos mais do que dobrou. E a Venezuela, comandada pelo amiguinho de Lula, é o segundo país mais violento do mundo. Vamos para mais uma coincidência. Venezuela lança plano nacional para desarmamento de civis. Vamos ver o que o Lula fala sobre isso? Pode saber, se o PT voltar no governo, a gente vai fazer com que essas pessoas devolvam essas armas. E por fim, eu deixo o próprio Lula explicar o que ele está fazendo. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil, decreto-lei número 1, socialismo à la cubana. Não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso, acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente para implantar esse socialismo levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. Em seu Instagram, o Felipe Neto postou uma série de stories comentando esse assunto aí de fake news, sabe? Esse negócio que o pessoal fica falando do Lula, enfim. Vamos ver o que o Felipe Neto falou sobre diversos temas, viu? Ele respondeu diversos temas
Venezuela, sobre essas fake news aí, sobre o Lula ser cristão, sobre ele apoiar o Maduro, esse pessoal. Vamos ver aí um resuminho do que o Felipe Neto falou em seu Instagram. É fundamental que você entenda essas questões, porque é dessa forma que a extrema-direita te manipula. Ela mente pra você, usando essas pautas morais, querendo dizer que só ela defende essas pautas e que qualquer político de esquerda está lutando pela legalização das drogas, pela legalização do aborto, e que o Lula vai fazer isso querendo se aproximar de regimes ditatoriais de esquerda. Tudo isso é mentira. Sim, eles mentem pra você na cara dura pra te manipular. Um presidente da República não pode liberar as drogas. Não é assim que funciona o processo político. Eu recebo muita mensagem de gente falando: como você vai votar num cara que vai legalizar as drogas? Ele não tem como. A legalização das drogas só pode acontecer através do Congresso Nacional. Um projeto de lei precisa ser apresentado e votado pelo Congresso, pelo Senado e depois pelos deputados. E depois ele vai para a sanção ou veto do presidente. E se o presidente vetar, o próprio Congresso pode sancionar depois. Então quem decide são os deputados e senadores, não o presidente. O mesmo vale para qualquer outra questão, como o aborto. Para você legalizar o aborto ou fazer qualquer mudança na legislação, você precisa de um projeto ser apresentado no Congresso Nacional, ser votado pelos senadores e deputados. O presidente só sanciona ou veta, e o veto pode ser derrubado. Então, não caiam nas mentiras ardilosas da extrema-direita. Eles vivem para te assustar. Você já reparou isso? Presta atenção. Você já reparou que a esquerda está sempre tentando promover os assuntos, debater, discursar, falar sobre esperança, sobre combater a fome, sobre desigualdade social, enquanto a extrema-direita o tempo inteiro tenta te colocar medo. Ela o tempo inteiro tenta te dizer que o comunismo está voltando, e que a ditadura vai ser implementada, e que a esquerda é assassina, mata criança, ensina sexo na escola e quer destruir tudo que há de bom. Por que vocês acham que a extrema-direita faz isso? Porque ela não consegue debater nada, absolutamente nada. Ela vive de implementar o medo de fantasmas na cabeça da população. Então, uma população informada e educada, ela foge da extrema-direita. Ela não cai no discurso da moralidade, da espiritualidade e das ameaças de comunismo, fechamento de igreja. Gente, por que o Lula fecharia uma igreja no Brasil? É tudo mentira. Pare de cair nas mentiras da extrema-direita. Estude, leia. Sai fora dessa. Então, essa pergunta aqui eu recebo muito. Tem como o Brasil virar um país comunista? Tem, mas não é através do processo democrático. Para ser implementado o que a extrema-direita chama de ditadura comunista, como acontece em alguns outros países da América Latina, você precisa de revolução. E não há nenhuma organização no Brasil para que seja feita uma revolução armada para a tomada de poder. Isso está completamente longe da realidade do Brasil. O Brasil nunca chegou sequer perto de ter uma implementação de ditadura comunista. Não é da nossa realidade histórica e cultural. Não há qualquer plano por parte do PT para aproximar o Brasil de se tornar uma ditadura comunista. Isso é fake news. É como eles te colocam medo. Os escândalos de corrupção do PT eram fake news também? Claro que muitos não e outros sim, como tudo na vida. Mas vocês sabiam que o PT não é sequer o partido que tem mais quantidade de políticos caçados ou quantidade de políticos impedidos de se candidatar pela lei da ficha limpa, por exemplo? Vocês sabiam que o PT não figura no ranking dos partidos mais corruptos do Brasil? E que ainda assim há esse discurso e esse debate? A pergunta que eu te deixo é: como se descobre um escândalo de corrupção? Através do empoderamento da Polícia Federal, do Ministério Público e da ABIN, Agência de Inteligência do Brasil. Durante o governo do PT, alguma coisa foi feita para interferir e impedir as investigações? Nada. E durante o governo Bolsonaro, o que aconteceu? Pensa nisso. O resumo é: não existe governo algum, aliás, na história do planeta Terra, em que não existam pessoas corruptas, ou orbitando ou dentro do próprio governo. Não existe. A única coisa que você pode fazer é confiar nas instituições que investigam, prendem, né, e fazem todo tipo de sanção. Durante o governo do PT, a gente pelo menos podia dormir tranquilo que as coisas seriam investigadas. Durante o governo Bolsonaro, não. Tudo foi acobertado, tudo foi aparelhado, tudo foi impedido de ser investigado. E quando as coisas começarem a pipocar, como a gente já sabe que pipocaram,
algumas já saíram e já vazaram, como por exemplo negociação de vacina pedindo $1 por vacina a mais em forma de propina, e isso foi vazado e todo mundo sabe o que aconteceu. Quando tudo começar a sair do esgoto, aí vocês vão falar que foi também o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. Só que dessa vez vocês vão estar certos. O que o Lula roubou, uma vez que só chamam ele de ladrão? Essa é uma ótima pergunta. Pergunte para essas pessoas que chamam ele de ladrão. O que o Lula roubou? Essas pessoas vão responder do dinheiro desviado da saúde, do dinheiro desviado da educação e de tudo mais. Quem desviou esse dinheiro? Foi o Lula? E aí começa a se ir a mais fundo nas notícias e você vê que, na realidade, a única coisa pela qual o Lula foi de fato condenado foi por um triplex, um apartamento vazio que ninguém morava, com fotos que mostravam como o apartamento completamente abandonado. Todos os escândalos de desvio de dinheiro da saúde, educação, etc., eram de pessoas que estavam ao redor, ou orbitando, ou fazendo parte do governo. Assim como o Bolsonaro teve as mesmas acusações de desvio na saúde, na educação. Entendam uma coisa, gente. Há uma diferença entre pessoas que compõem o governo ou orbitam o governo cometerem crimes e o próprio presidente cometer algum tipo de ilegalidade. Então, se você diz que o Lula é ladrão porque pessoas da área da saúde desviaram dinheiro, você tem que imediatamente confirmar que Bolsonaro também é ladrão. Porque nós já sabemos que houve corrupção durante a gestão Pazuello no Ministério da Saúde. Também foi desviado dinheiro da saúde. Nós já sabemos que houve compra e desvio de dinheiro com lavagem de dinheiro através de igrejas no setor da educação. Nós sabemos que houve propina em barras de ouro. Então, se o Lula é ladrão, o Bolsonaro é ladrão. Você não pode dizer que um é e o outro não é. Oi, querida. Eu acho que essa pergunta você tem que fazer para o próprio Bolsonaro, né, que apoia o Daniel Silveira, um ex-presidiário, Oswaldo Eustáquio, presidiário, e tantos outros. Você tem que perguntar isso para ele. É importante você entender que ser preso não é uma constatação de culpa. Você tem prisões que são absolutamente ilegais e que são derrubadas justamente por serem ilegais. Só que esses que eu citei não tiveram suas prisões derrubadas ainda. Talvez nunca sejam. Sobre a relação do Lula com outros ditadores de esquerda, no caso. Eu acho que relações diplomáticas entre países são necessárias, né? Você tem que estabelecer parcerias comerciais, enfim, tem muita coisa em voga aí. E eu, pessoalmente, Felipe, sou absolutamente contra relações pessoais e defesa de regimes que implementam qualquer tipo de ditadura. Tá? Eu sou contra. Existe toda uma história sociocultural por trás disso, de resistência da América Latina contra o imperialismo norte-americano, que precisa ser estudado. Eu não vou resumir para vocês em um minuto, mas se vocês entenderem o contexto histórico e cultural do porquê existe essa aproximação, vocês vão entender que não é uma questão de eu quero isso para o Brasil, ok? Agora, é muito curioso cobrarem isso da esquerda e não cobrarem da direita, e é isso que me deixa puto. Porque quando é para ser amiguinho de ditador da Arábia Saudita sanguinário que tortura e esquarteja jornalista, aí o Eduardo Bolsonaro e o Bolsonaro pai podem fazer amizade lá com o príncipe ditador sanguinário maldito assassino da Arábia Saudita, não tem problema nenhum. Ele se disse próximo do ditador da Arábia Saudita. O próprio Jair Bolsonaro falou, eu tenho afinidades com ele, um ditador sanguinário assassino. Se você estuda a história da Arábia Saudita, é uma coisa horrível o que acontece naquele país em relação à ditadura também. Mas aí não tem cobrança. Por que será? Porque vocês não foram ensinados sobre isso. Enfim. Por que chamam o Lula de comunista? Essa é uma pergunta sensacional. Porque você precisa de uma narrativa da extrema-direita para colocar medo nas pessoas, para que elas fiquem distantes daquilo que tem grande potencial de ser eleito. Então esse é o primeiro ponto. O mais curioso é porque quando você observa o modelo de gestão econômica do Lula, você percebe que ele foi para um espectro completamente oposto ao do comunismo. O Lula foi o presidente da República que mais favoreceu bancos e instituições financeiras na história do Brasil. Então, se tem uma coisa que Lula não é comunista. É verdade que o Lula não foi inocentado, mas os processos caducaram? Não, não é nada disso. O que aconteceu foi, o Lula foi preso de maneira ilegal para ser removido das eleições de 2018. E para ele ser preso de maneira ilegal, o pacto que existiu, o pacto foi com tudo, com todo mundo, com todas as esferas, com todos os poderes.
Se você estudar isso a fundo, você vai ver qual foi realmente o pacto para prender o Lula. Quando o STF voltou a si, quando eles perceberam o tamanho da cagada que tinha sido feita no Brasil, e eles puderam rever o caso, eles viram que o processo sequer poderia ter sido conduzido pelo Sérgio Moro em Curitiba. Tamanha a ilegalidade da prisão do Lula. E eles cancelaram lá na origem, o processo foi anulado porque ele jamais poderia ter sido julgado pelo Sérgio Moro. Mas calma que tem mais, hein? O Thiago Fonseca, aquele do canal Bull, quem lembra? Eu lembro. Então, das pegadinhas e tal, que tá milionário hoje em dia. Enfim, ele publicou um Reels que conta com quase 1 milhão de visualizações, onde ele fala um pouco, né, sobre o que poderia acontecer caso uma possível vitória do Lula viesse a acontecer, a se tornar realidade. Ó, com certeza. O Felipe Neto respondeu esse vídeo, mas antes, vamos ver o que o Thiago Fonseca falou. Galera, talvez depois desse vídeo eu possa perder todos os meus seguidores, mas depois de pensar muito, eu cheguei à seguinte conclusão: é melhor eu perder todos os meus seguidores do que a gente assistir, a gente perder o nosso país. Eu entendo o seguinte, dia 30 tá chegando e eu tô com muito medo do resultado, cara. Eu preciso falar uma coisa pra você, principalmente pros jovens. Jovem, você gosta de postar no teu Instagram, você gosta de poder assistir o YouTube, você gosta de poder falar o que você quer, você gosta de poder mandar mensagem no grupo do WhatsApp falando o que você quiser. Entenda o seguinte, a esquerda é implacável, velho. Nos países de esquerda você não pode pensar do jeito que você quer, você não pode postar o que você quer, você não pode dar a sua opinião, você não tem o direito de discordar. Imagina a gente viver num país onde a gente não tem o direito de discordar. Eu vejo muita gente reclamando do atual governo, falando, porque essa pessoa não sei o quê. Mas, cara, todo mundo teve o direito de discordar do que queria. Então é o seguinte, cara, eu não gosto do discurso do Bolsonaro, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, mas, cara, eu quero ser livre. Eu quero a minha liberdade. A esquerda arranca a sua liberdade. A esquerda, ela empobrece um país. A esquerda é como se fosse um câncer, um sanguessuga. Jovem, se você quer continuar sendo livre, faça a escolha certa. Não pensa no discurso bonitinho. Pensa simplesmente que essas pessoas vão entrar para arrancar tudo que a gente tem. Arrancar todo o dinheiro que a gente tem. Arrancar a nossa liberdade. Então, no dia 30, vote certo, cara. Vote em quem vai fazer o Brasil continuar sendo livre. O meu voto no dia 30 vai ser no Bolsonaro. A esquerda não pode mais entrar. A gente precisa se posicionar, ou tudo vai estar perdido. Como dito, o Felipe Neto respondeu e ele postou um Reels, né, em seu Instagram para responder o Thiago. Ele não citou o nome do Thiago, vale deixar bem claro aqui. Apenas disse que o influenciador em questão contava com 1,5 milhão de seguidores em sua rede social, no seu Instagram. O que é o caso do Thiago Fonseca, entendeu, Matheus? Entendi. Então as coisas bateram aqui, a gente falou, mano, é a resposta pro Thiago. E aí, vamos ver essa tal resposta para o Thiago Fonseca. Olha, rapaz, quando eu acho que não tem mais como a gente se surpreender, eu tenho que ouvir um cara com 1,5 milhão de seguidores falando todo tipo de atrocidade, mentira deslavada. Frases que eu ouvi desse sujeito. A esquerda é implacável, a esquerda te proíbe de falar. Se a esquerda for eleita, você não terá o direito de discordar. Mentira! Ué, Felipe, da onde eles tiram essas fake news? Eles pegam governos que são ditatoriais de esquerda, que utilizam a censura, para dizer que toda a esquerda é dessa forma. Isso seria a mesma coisa que eu chegar aqui e falar: a direita te proíbe de falar. Porque, afinal de contas, na Arábia Saudita, você não pode ser católico, por exemplo. Você não pode ser cristão na Arábia Saudita. É proibido o cristianismo na Arábia Saudita. É um governo de direita, onde é proibido você ser cristão. Então tá certo eu pegar o exemplo da Arábia Saudita e falar que você é proibido de ser cristão, se você eleger a direita? É isso que eles fazem. Deixa eu contar uma coisinha aí pra esse rapazinho de 1,5 milhão de seguidores que falou que se o Lula for eleito, o jovem não vai ter o direito de usar o WhatsApp, não vai poder dar opinião e não vai poder falar o que pensa na internet. Só pra você saber, cara, porque você é um mentiroso safado, eu passei anos da minha vida xingando o Lula e a Dilma. Xinguei de tudo que você pode imaginar. Eu era completamente lobotomizado por esse discurso da extrema-direita. Eu tinha caído nessa verborragia burra da extrema-direita. E eu xinguei eles de tudo. Sabe quantas coisas o PT fez pra calar a minha boca? 0. O Bolsonaro, através do Carluxo, seu filho, conseguiu aqui no Rio de Janeiro me indiciar pelo crime contra a segurança nacional. Eles tentaram me prender por eu discordar do Bolsonaro. Eles aqui no Rio de Janeiro me indiciaram por corrupção de menores, por eu ter palavrões nos meus vídeos do passado. Eu não posso sair de casa pela quantidade de ameaças de morte que eu tenho por me posicionar contra o Bolsonaro.
Eu tenho que andar cheio de segurança nas ruas em função dessas ameaças. Eu tive que tirar minha mãe do país porque ela foi ameaçada de morte por eu ser contra o governo Bolsonaro. Nunca eu passei por qualquer coisa referente a isso quando eu era contra a esquerda. Nunca tentaram calar minha boca, nunca tentaram me prender. E o governo Bolsonaro tentou 2 vezes, além de todas as tentativas de arruinar minha imagem e reputação, me associando com todo tipo de crime perverso e nojento que vocês podem imaginar. E você vem me falar que a esquerda quer tirar a liberdade? Vai tomar no seu cu, amigo. Existem governos de esquerda com ditaduras que proíbem a liberdade de expressão e existem governos de direita com ditaduras que proíbem a liberdade de expressão. Isso não significa que está em voga no Brasil. Isso não é debatido. A nossa Constituição Federal garante o direito de expressão. Não há presidente da República algum que consiga alterar isso. Nenhum! Então, esse cara está mentindo para vocês, para, como sempre, colocar medo. Exatamente o que eu expliquei para vocês ontem. A extrema-direita só funciona colocando medo em vocês. É a única coisa que eles sabem fazer. Bom, por enquanto são essas informações, pessoal. Aqui na descrição estará o link do canal O Papo Foi Dado. Se ainda não tiver o vídeo lá postado, inscreva-se lá, que com certeza vai sair, ainda hoje ou amanhã, enfim. Vai sair lá, a gente, mano, debatendo aqui um pouquinho sobre os candidatos do segundo turno, pra presidente só, né? Sim. E é isso, Matheus. Então, com certeza, Daniel Zastra. Rapaziada, também não se esqueça de clicar em gostei e de se inscrever aqui no canal para acompanhar as próximas notícias. A edição do New York Treta vai chegando ao fim. Ficamos por aqui. Falou. Falou.